Bem-vindos ao Nuclear IA Alagoas, o primeiro canal de podcast sobre medicina nuclear, criado por médicos nucleares, usando diversas ferramentas de inteligência artificial, dedicado a todos os que querem explorar os segredos e avanços desta fascinante área da medicina. Somos João Bruno de Oliveira e Luiz Guilhermo Roncallo e estamos aqui para desmistificar a medicina nuclear, compartilhar conhecimento de ponta e trazer as últimas novidades diretamente para você. Imagine um espaço onde a inteligência artificial se une à expertise médica para criar conteúdo claro, preciso e acessível. Aqui vamos falar desde os princípios básicos até as tecnologias mais avançadas, como PET-CT, terapias com radiofármacos e diagnósticos de precisão. Quer você seja um profissional da saúde, um estudante ou simplesmente alguém curioso sobre como a medicina nuclear está revolucionando o diagnóstico e o tratamento de doenças, este é o lugar para você. Juntos vamos explorar casos clínicos intrigantes, discutir pesquisas inovadoras e responder às suas perguntas sobre essa especialidade que une ciência, tecnologia e cuidado ao paciente. Então prepare seus fones de ouvido, porque no Nuclear IA Alagoas, a medicina do futuro está ao seu alcance. Vamos começar essa jornada? Aperte o play, inscreva-se no canal e junte-se a nós nesta aventura pela medicina nuclear, porque aqui, conhecimento e inovação andam de mãos dadas. Sejam novamente bem-vindos. No nosso último encontro, falamos sobre sarcopenia e o exame DEXA. Hoje, vamos ampliar essa conversa. Aqui no Nuclear IA Alagoas, acreditamos que a tecnologia deve servir para melhorar a saúde da população. Vamos debater sobre o mapeamento preciso da gordura visceral, da massa muscular e da saúde óssea, feito pela densitometria. Olá, hoje a gente vai fazer uma análise bem aprofundada da composição corporal usando a DEXA, a absortometria radiológica de dupla energia. Isso aí. Nós reunimos vários artigos, material de pesquisa, de fontes como PLOS ONE, Cielo, PubMed Central. Fontes bem robustas. Exato. E a nossa ideia aqui é pegar o essencial mesmo, o que realmente importa para a prática de vocês, endocrinologistas, nutricionistas, médicos do esporte, olhando para esse material. Perfeito. E olha, a primeira coisa que salta aos olhos nesses estudos é como a DEXA funciona na base, né? É a atenuação diferente dos raios-x de dupla energia. É isso que permite separar e quantificar três coisas: a massa gorda, a massa magra e o conteúdo mineral ósseo. E essa capacidade de olhar por região, tipo tronco, braços, pernas, cabeça, é um ponto forte que aparece sempre, sabe? Junto com a alta reprodutibilidade dos resultados. E essa análise regional me parece um grande diferencial, comparado com métodos mais simples. Mas falando em precisão, os artigos também dão um alerta importante: o posicionamento do paciente. Ah, sim. E o uso certinho das linhas de referência são cruciais. Qualquer desviozinho ali pode bagunçar o resultado todo, certo? Com certeza. A padronização do exame é chave. E, embora a técnica seja muito boa, ela não é perfeita, né? Uma limitação importante que o pessoal destaca é que a validade pode cair um pouco nos extremos, sabe? Pessoas muito magras ou com obesidade mais severa. Entendi. Parece que os tecidos não se encaixam tão bem naquele modelo de 3 compartimentos nesses casos. Faz sentido. E tem outra coisa que me chamou a atenção lendo o material: a variação entre diferentes aparelhos e versões de software. Isso parece ser um desafio real para comparar resultados, entre clínicas diferentes ou até no acompanhamento do mesmo paciente se o aparelho muda. Exatamente. Esse é um ponto crucial para a gente interpretar na clínica e na pesquisa. Para comparar dados de DEXA, você tem que saber se usaram o mesmo fabricante, o mesmo modelo, a mesma versão de software. Senão a comparação fica complicada. Complicadíssima. E outra coisa fundamental para reforçar, que algumas fontes batem na tecla: a densidade mineral óssea, a DMO, que sai na DEXA de corpo inteiro, ela não serve para diagnosticar osteoporose em adulto, tá? Bem lembrado, importantíssimo isso. Para isso tem o exame específico, aquele focado na coluna lombar,
e no fêmur proximal. Esse sim é indispensável para diagnóstico. Perfeito. Agora vamos comparar um pouco. Como é que a DEXA se sai frente a métodos mais acessíveis, tipo a antropometria, o IMC, por exemplo? Os estudos que a gente viu trazem comparações interessantes. Trazem, sim. O IMC é aquele clássico, né? Útil para triagem em grandes populações, baixo custo, fácil de aplicar. Mas tem aquela limitação básica. Não separa gordura de músculo. A limitação clássica. Exato. E os estudos mostram que os diferentes pontos de corte para o IMC da OMS, Cole, Muster, têm sensibilidade e especificidade bem diferentes para achar excesso de gordura quando você compara com o padrão ouro que é a DEXA. E tem algo sobre pontos de corte brasileiros. Sim. Um achado interessante em algumas fontes aqui do Brasil é que aqueles pontos de corte do Conde Monteiro pareceram ter uma sensibilidade melhor para identificar risco em algumas populações nossas, sabe? Funcionaram melhor que os internacionais em certos grupos. Isso é super relevante para a nossa prática aqui no Brasil. E a bioimpedância elétrica, a BIA, nossa, essa é muito popular. Como ela se compara nos estudos que você viu? A BIA, rápida, portátil, bem mais barata que a DEXA. Mas a tecnologia é outra, né? Ela estima a água corporal total, medindo a resistência à passagem de uma corrente elétrica fraquinha. E daí, com base nessa água, ela usa equações para estimar a composição corporal. E é aí que mora o perigo. Ou melhor, o ponto crítico. Qual seria? A validade da BIA depende demais da equação usada ser a correta para aquela população específica. E, claro, do estado de hidratação da pessoa na hora do exame. Isso muda tudo. E quando comparam direto BIA com DEXA, o que aparece? Elas concordam? Olha, frequentemente não. Vários estudos mostram discordâncias importantes. Muitas vezes a BIA tende a subestimar a gordura e superestimar a massa magra, quando comparada com a DEXA. Sério? Sim, especialmente em algumas faixas de IMC ou em grupos como atletas, por exemplo. A BIA multifrequencial, a MFBA, traz mais dados, é verdade, como água dentro e fora da célula, ângulo de fase que tem sido ligado à saúde celular, mas a precisão para quantificar gordura e músculo mesmo ainda pode ser um desafio se você comparar com a DEXA. Entendi. Então parece que a escolha do método depende muito do objetivo, do contexto, né? Precisamente. Para pesquisa clínica de ponta ou para avaliar o efeito de uma dieta, de um treino, com máxima precisão, a DEXA ainda é a referência. Mesmo com o custo e as limitações que a gente falou. Certo. Agora, para uma triagem maior, acompanhamento clínico de rotina, onde a praticidade conta mais. Aí a BIA e a antropometria podem ser mais viáveis. Mas sempre tendo consciência das limitações e usando equações validadas para a BIA, né? E a DEXA também tem seus nichos onde brilha muito, claro. Acompanhamento de crianças e adolescentes, avaliação super detalhada de atletas. Então, dá para ver que a DEXA é, sim, uma ferramenta muito poderosa, essencial em certos cenários clínicos e de pesquisa por causa desse detalhamento, dessa precisão. Mas interpretar o resultado exige conhecimento técnico, né? Atenção para essas variáveis do aparelho, do software e saber das limitações dela também. Exatamente. E isso tudo leva a gente para uma questão final, um ponto para a gente pensar, né? Considerando essa variação toda entre equipamentos, softwares e até influência de fatores como hidratação, populações diferentes, como é que a gente pode caminhar para uma padronização maior, tanto na hora de fazer o exame DEXA, quanto na hora de analisar os dados na prática clínica do dia a dia? Fica aí a reflexão. Uma harmonização, né? Isso, uma padronização mais efetiva, porque isso não só ia facilitar comparar dados de lugares diferentes, mas também ia otimizar como a gente aplica isso clinicamente, para cada tipo de paciente que a gente atende. Fica aí a reflexão.